Olá pessoal, aqui novamente o professor Jefferson. Hoje a gente vai tratar sobre equações de segundo grau, né? Então, a estrutura de uma equação de segundo grau, né? A equação de segundo grau na incógnita x é toda a igualdade do tipo que se apresenta ali. Então, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é uma estrutura comum, né? Por que eu sinalizei ali a questão do x ao quadrado, né? Então, porque se não existir essa questão, né, do x ao quadrado, a gente não tem uma equação de segundo grau, porque o que define a equação de segundo grau é exatamente esse cara aqui, né? Então, é essa potência, né? Então, se a gente não tiver isso aqui, não vai existir equação de segundo grau, ela vai ser meramente uma equação de primeiro grau. Então, por isso que o A não pode ser igual a zero, o A deve ser diferente de zero, tá? E o A, o B e o C são números reais. Aqui no exemplo, né, está mostrado a estrutura de como ela é feita, né? Então, e existem casos especiais dessa estrutura, porque a gente vai ter equação de segundo grau que é exatamente, que é completa desse jeito aqui, que a gente vai ter uma parcela que acompanha o x ao quadrado, uma parcela que acompanha uma variável x, né? E uma parcela que é um valor, né? Um número real, certo? Agora, a gente vai poder ter situações em que, né, a gente não vai ter essa parcela que acompanha o x, a gente vai ter não vai ter essa parcela que tem um valor real aqui, né? Ou que não tem os dois. Então a gente vai começar abordando essas situações, né? Então quando a gente tiver uma situação, né, em que b e c são igual a zero, né, a gente vai ter uma estrutura que basicamente vai ser igual a ax ao quadrado, né, igual a zero. Então essa é uma das formas completas da equação de segundo grau. Um exemplo aqui seria 3x ao quadrado igual a zero. Né? E como é que a gente resolve? Como é que eu acho a raiz dessa equação? Né? Então, para encontrar a raiz dessa equação, basicamente a gente vai, né, isolar x. Então, né, o 3 está multiplicando o x, passa dividindo, 0 dividido por 3 é 0. Então, x ao quadrado igual a 0, eu tiro a raiz, portanto, a raiz é 0. Né? Então, a raiz dessa equação é 0, exatamente 0. Ok? E na condição em que a gente tiver a parcela numeral que seja 0, ou quer dizer, o c igual a 0. Então a gente vai ter uma estrutura que é ax ao quadrado mais bx igual a 0. Que nada mais é que esse exemplo aqui, ó. 3x ao quadrado menos 12x igual a 0. Como eu resolvo isso? Né? Então, primeira coisa, a gente vai fatorar a equação. Para fatorar a equação, eu vou ver o que tem de igual nas duas. Então, eu resolvi aqui da forma seguinte: a gente tem, né, sempre terá o x em comum, né? Então é x ao quadrado e x. Então basicamente a gente vai ter uma estrutura que é x que multiplica 3x menos 12 igual a 0, certo? Então fatorei, né, por x. Então quer dizer que ou essa parcela é 0, né? Para que isso aqui seja igual a zero, para que tudo isso aqui, ó, seja igual a zero mesmo, se o x for zero, não importa qual é o valor que eu vou obter aqui, isso tudo aqui vai ser zero. Então uma solução para isso aqui é x igual a zero. E a outra solução é que tudo isso aqui seja zero, porque se isso aqui for zero, não importa qual é o valor de x, né? Então, basicamente, eu tenho que resolver ou isso aqui tem que ser zero, ou isso aqui tem que ser zero, para que isso aqui tudo seja zero. Então, duas condições. Uma, x igual a zero, então quer dizer, essa é uma raiz da equação. Né? E a outra condição é 3x menos 12 igual a zero. Então, essa é uma das raízes já, né? Então agora basta eu resolver o 3x menos 12 igual a zero. É uma equação de primeiro grau, né? Então o menos 12 eu passo para o outro lado.
Então vai ficar 3x igual a 12, né? Ele estava subtraindo e passou adicionando do outro lado, né? X igual a 12 dividido por 3, o 3 estava multiplicando x, passou dividindo, então quer dizer que x igual a 4. As raízes aqui, então, portanto, são x igual a 0 e x igual a 4. Isso quer dizer o quê? Que a equação, né, o gráfico da equação cruza o eixo x nos pontos x igual a 0 e x igual a 4. No caso de somente b igual a 0, né, a gente vai ter uma estrutura então, que é ax ao quadrado mais c igual a 0. Então, a gente vai ter aquela parcela que tem o x, né, certo? Na potência 1. Que é solucionada como a gente mostra aqui. Então, x ao quadrado menos 4 igual a 0. Como é que a gente vai resolver isso aí? Basicamente, isolar o x. Então, quer dizer, o menos 4 eu vou passar para o outro lado, né, ele vai estar adicionando. Então, vai ficar x igual a 4. Né? Então, agora é só tirar a raiz dos dois lados, então x igual a raiz de 4. Então, quer dizer que x é igual a mais e menos 2, porque, né, ambas as soluções satisfazem a raiz. Então, ele vai ter duas raízes, mais x igual a mais 2 e x igual a menos 2. Isso quer dizer que o gráfico dessa equação, ela cruza o eixo x, né, em 2 positivo e em 2 negativo. Tá? Então tá aqui a nossa solução, a raiz da equação. E quando a gente não tem nenhum desses casos específicos, a gente vai ter que utilizar, né, a famosa equação de Bhaskara. Tá? Então, para a resolução da equação completa, né, a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara. Então, que é x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Todo o termo dentro da raiz ali, né, a gente chama de delta, né, que é b ao quadrado menos 4ac. Né? Normalmente a gente resolve essa parcela da equação de Bhaskara antes. Por quê? Porque a gente pode obter 3 situações. Se o delta for maior que 0, né, ele vai ter duas raízes diferentes, né, reais e diferentes. Agora, se o delta for igual a 0, ele tem duas raízes reais, porém elas são iguais. Tá? E se o delta for menor que 0, então ele tem duas raízes imaginárias. Né? No nosso caso, então, se o delta for menor que 0, a gente não segue a solução. Né? A gente para ali e diz que ela não tem solução real. Só isso, tá bom? Então, a equação de segundo grau completa, a gente resolve da forma que se apresenta nesse exemplo que eu vou mostrar ali. A gente tem um exemplo então que é y igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 3. Pô, professor, isso aqui não está igual a 0, né? Então, se tu vai encontrar uma raiz, então a primeira coisa que tu vai fazer é y igual a 0. Daí tu vai encontrar a raiz dessa equação que é 2x ao quadrado menos 5x mais 3 igual a 0 agora, porque eu fiz y igual a 0, né? Porque eu quero encontrar a raiz, exatamente. Então, como ela já está organizada, né? Por vezes vocês podem encontrar alguma situação que ela não esteja organizada. Como ela já está organizada, então eu já consigo extrair quem é A, quem é B e quem é C. O A, né, é sempre aquele numeral que está acompanhando o x ao quadrado. Tá? Então o A nesse caso é 2. O B é sempre o numeral que está acompanhando o x, nesse caso é menos 5. E o C é o numeral que está sozinho, né? Então que nesse caso é 3. Lembre-se que sempre que tu for resolver esse tipo de equação, sempre tem que estar igual a 0. Né? Isso é sempre, tá? Então sempre tu vai ter 3 termos, né? 1x ao quadrado, 1x e um numeral, né? E igual a 0, obrigatoriamente, tá bom? Então, feito isso, né, a gente vai calcular o delta. O delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. A gente já sabe quem é A, quem é B e quem é C. Vamos substituir na fórmula do delta. Né? Portanto, né,
Delta é igual a menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A é quanto? 2. Vezes o C, que é 3. Então, quer dizer, menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, vai ser 25. Menos 4 vezes 2, 8. Menos 8 vezes 3, menos 24. 25 menos 24, 1. Delta igual a 1. Se o delta é igual a 1, existem duas raízes reais e diferentes. Então, a gente vai resolver a equação de Bhaskara. Pô, professor, mas é aquela equação gigante ali? Não, agora tu já tem o delta pronto. Toda essa parte de dentro da raiz aqui, ó, tu já sabe o valor, que é 1. Certo? Então fica mais fácil. Dessa forma, então, x igual a menos... Quanto é b? Menos 5. Então é menos 5. Entre parênteses, estão vendo que eu tô colocando ali, né? Mais ou menos a raiz de quem? Do delta. Delta é 1. Tá? Então eu peguei aqui do valor, já direto. Sobre 2 vezes o a. Então o a é 2. Coloca ali 2. Dessa forma, menos vezes menos, mais 5, né? Raiz de 1 é mais ou menos 1, tá aqui. 2 vezes 2, 4. Daqui saem duas soluções possíveis. 5 mais 1, 6 dividido por 4, 1,5. Né? Então essa é o x pontinho ali. E 5 menos 1, 4 dividido por 4, 1. Um x, dois pontinhos, então é 1. Então essa é a solução, né? São as soluções para essa equação de segundo grau. Então quer dizer que essa equação aqui, ó, ela cruza o eixo x em dois pontos, em 1,5 e 1. Tá? Então ela tem duas raízes. Toda equação de segundo grau, né? Toda equação, né, que tenha delta maior que 1 vai ter duas raízes reais e diferentes, 1,5 e 1, né, nesse caso, que cruzam, que basicamente são os pontos de cruzamento do eixo x, né, num gráfico aí, tá bom? Então aqui eu deixo alguns exercícios para que vocês possam fixar esse conteúdo, né? Visualizem bem que tem várias equações aqui que aplicam-se aqueles primeiros métodos que eu mostrei, por exemplo, AE, AF, AG, AH, né? Essas quatro primeiras aqui a gente utiliza basicamente a equação de Bhaskara para resolver, né? Essas daqui tu poderia resolver a equação de Bhaskara utilizando a equação de Bhaskara também? Poderia, tá? Mas é um pouco mais complicado, então eu aconselho vocês a entenderem os primeiros conteúdos. Essa aqui já é um caso especial, tá? Aí é um caso especial, por quê? Porque ela não está organizada, então vocês primeiro têm que organizar, né? Então fazer toda a parte de operação algébrica, né? Inclusive aqui tem alguns produtos notáveis para que vocês possam exercitar, e daí então vocês começam a resolver e determinar aí qual é as raízes da equação, certo? Bom, pessoal, sem mais nada para apresentar, espero que vocês tenham compreendido bem o conteúdo, tá? Fico à disposição para eventuais dúvidas, né? Então, até mais, obrigado.